Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo de Especialista, a parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a Rádio Alvorada, a emissora da família. Na próxima terça-feira é o Dia dos Professores, aquele profissional que desempenha um papel fundamental na sociedade, sendo agente de transformação e formação de cidadãos conscientes. Ele não apenas transmite conhecimento, mas também inspira, orienta e promove valores éticos e sociais. Por meio de sua dedicação, os professores moldam o futuro, preparando as novas gerações para enfrentar desafios e contribuir para um mundo melhor. Em comemoração ao Dia do Professor, eu recebo neste sábado no Papo de Especialista o Padre Rafael Solano, que é professor da PUC Paraná Campus Londrina, e vamos conversar sobre o educador marista. Mas antes disso, saiba tudo o que acontece no Campus Londrina da PUC Paraná. Papo de Especialista. Você sabia que a PUC Paraná Campus Londrina agora tem um curso de biomedicina? Considerada uma das áreas de estudo que mais se destacam nos últimos anos no país, a biomedicina oferece diversificada atuação no mercado de trabalho para os egressos. São mais de 30 habilitações. Tem à sua disposição a estrutura de ponta da melhor universidade privada do Paraná. Encontre aqui conhecimento, professores com titulação de mestres e doutores e também experiência de mercado. O vestibular da PUC Paraná Londrina está com as inscrições abertas até o dia 14 de outubro. Não perca essa oportunidade. A PUC Paraná Campus Londrina também está com as inscrições abertas para o curso de enfermagem. A graduação em enfermagem da PUC Paraná é referência na formação de enfermeiros e enfermeiras preparados para somar em equipes interdisciplinares, em todos os níveis de atenção à saúde. São 65 anos de história na formação de profissionais e agora você pode fazer parte desse mundo. Saiba mais em graduação.pucpr.br. E você já pensou em ter uma experiência internacional durante a graduação? Na PUC Paraná Londrina, isso é possível. A universidade oferece possibilidades inovadoras de internacionalização para quem sonha com um currículo internacional e uma formação global feita para os desafios do futuro. São diversas opções: dupla diplomação, intercâmbio cultural, intercâmbio acadêmico, também aulas em outras línguas, entre outras alternativas. Venha explorar o mundo com a PUC Paraná. Saiba mais em pucpr.br. Papo de Especialista. Na próxima terça-feira, dia 15, é o Dia do Professor. O educador marista, inspirado por São Marcelino Champagnat, é um agente de transformação social e espiritual. Fundado em 1817, o Instituto Marista se dedica à educação evangelizadora, priorizando crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Com base em valores como fraternidade e amor, os irmãos maristas atuam em mais de 80 países, impactando vidas por meio de educação e ações comunitárias. A formação dos educadores vai além do aprendizado acadêmico, enfatizando uma vivência contínua de fé e comprometimento. Assim, eles seguem a missão de construir um futuro mais humano e também mais consciente. Sobre o educador marista, eu converso com o professor da PUC Paraná, Padre Rafael Solano. Padre, bom dia, seja bem-vindo e parabéns, porque terça-feira é o Dia dos Professores e o senhor é professor também. Bom dia, que bom estar aqui com você, com todos os ouvintes da rádio Alvorada, num dia tão especial, e o meu abraço a todos os colegas, não? Todos os colegas, homens e mulheres de boa vontade, que vivemos esta experiência vocacional de sermos professores. Padre, antes da gente começar a conversar especificamente sobre o educador marista, para o senhor, é um desafio estar em sala de aula? É um desafio ser professor? Renata, o altar da Eucaristia, onde eu celebro todos os dias a missa, é o lugar mais privilegiado do meu ministério.
a sala de aula não perde muito para o altar eucarístico. É um grande desafio, sim, mas é um espaço de crescimento, de desenvolvimento e, sobretudo, de santificação. Penso que mais do que pensar em ser um educador, um professor na sala de aula, ali eu me realizo como pessoa, porque vem toda a capacidade cognitiva, racional, intuitiva e assiste você na hora em que você está transmitindo para os alunos um tema e em que eles se tornam agentes receptores e, ao mesmo tempo, interpeladores daquele tema que você está abordando. E o senhor teve grandes professores na sua trajetória, padre? Olha, tenho que dizer que foram mesmo mestres, viu? A minha professora de primeiro elemental, aquela mulher me marcou para sempre. Conceição se chamava, uma mulher impecável. Com ela aprendi o AB da vida, não? Depois, na minha escola secundária, tive grandes formadores, grandes professores. No Seminário Maior de Bogotá, 4 grandes formadores me marcaram. Depois, na Javeriana, em Bogotá, em Roma, tive 4 ou 5 mestres, não? Um mestre que não era da sala de aula, mas da vida, Albano Cavalim, não? Albano foi comigo um professor, um mestre da vida, não? E tantas pessoas que ensinam a gente a diário, não? Tem uma professora que também não era de sala de aula, Sor Andrea Romero, uma mulher que me formou em muitas dimensões da vida, não? Padre, qual é a importância da educação na missão de São Marcelino Champagnat? Marcelino Champagnat, ao meu ver, é, junto a tantos outros educadores do século XIX, final do XVIII, aquela figura enviada por Deus para interpretar o processo educativo. Então, Marcelino Champagnat descobre que aos pequenos você tem que ensinar-lhes coisas grandes. E a partir de uma convivência fraterna, porque essa é a chave educativa do modelo Champagnat, Marcelino se torna um irmão dentro das crianças. E talvez isso o inspira, como sacerdote na época, a criar o Instituto Marista. Porque Champagnat vê que a fraternidade com o educando, a proximidade com o educando, é aquilo que nos leva verdadeiramente a desenvolver experiências sólidas na educação. Então, todo o conceito marista educativo é fazer o bem ao formando, mas a partir dessa proximidade. Contudo, Champagnat descobriu essas 2 grandes linhas de trabalho, não? De um lado, a experiência da fé, o conhecimento e a grandeza da fé, e do outro lado, a piedade, né? Você não pode simplesmente encher a cabeça de conhecimentos dogmáticos, normativos, pragmáticos. A experiência da piedade desenvolve uma cultura de respeito, uma cultura de encontro muito sólida no estilo marista de trabalhar. Você está ouvindo Papo de Especialista. Padre, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e quando a gente voltar, eu vou pedir para o senhor explicar qual é a diferença da abordagem educativa dos irmãos maristas em relação às outras que a gente tem. Pode ser? Beleza, com muito prazer. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Hoje é sábado, dia 12 de outubro, dia da rainha e padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E aqui no Papo de Especialista eu recebo o padre Rafael Solano e a gente conversa sobre o educador marista. Padre, qual é a diferença da abordagem educativa dos irmãos marista em relação aos outros modelos educacionais? Como disse no início do nosso bate-papo, terminando o século XVIII, início do século XIX, a industrialização trouxe consigo sérias consequências.
o nível de ignorância em muitos países era quase que total. E homens como João Bosco, como Lassalle, como Marcelino Champagnat, descobriram que era necessário iniciar um processo de educação com as crianças, com os pequenos. A vida marista tem 3 elementos que a tornam particular. Já me referi rapidamente a um deles. O educador marista sempre está próximo do educando. Na educação marista, você não é simplesmente o professor na sala de aula. Você é o companheiro, o colega, que vai desenvolvendo perspectivas de crescimento em função de uma única coisa: que essa pessoa se torne cada vez mais pessoa. Segundo elemento particularíssimo, na educação marista, Champagnat coloca o objetivo central a partir de uma imagem belíssima, a mesa del Hermitage. Tudo é sempre em função do grupo. A mesa recolhe, acolhe, assume, sintetiza. Então, por exemplo, nós não terminamos uma aula na PUC, acabou. Nós sempre fazemos um apanhado para que todos nós possamos entender que ali há um objetivo grupal, né? E um elemento que é o elemento, já o disse, forte da espiritualidade marista, a presença de Maria. Se você vê em todos os brasões do Instituto Marista, o M rodeado pelas estrelas é marcante. Por quê? Porque Maria é a discípula, e é a discípula da escuta e do crescimento pessoal. Então, os maristas têm essa belíssima forma de entender que junto de Maria, que se fez pequena, que é a grande serva do Senhor, quando nós proclamamos, não? Juntamente com Maria, o Magnificat, olhou para a humildade da sua serva, não? Olhou para a pequenez da sua pessoa. Ali está a centralidade e o foco educativo. As pessoas às vezes dizem, sim, mas hoje não é mais com os pequenos, hoje também tem as universidades. Por maior que seja a universidade, por maior que seja o estudo, o discípulo sempre deve estar atento àquilo que lhe é comunicado. E Maria é um exemplo disso. Padre, e como a educação evangelizadora impacta a vida das crianças, dos jovens, principalmente daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social? Hoje na PUC, por exemplo, onde eu trabalho, nós temos um sistema fantástico de acolher, e na acolhida o impacto tem sido maravilhoso. Veja bem, no plano global, que agora estamos completando já um bom tempo desse plano global, nós temos toda uma envoltura sobre o conceito educativo. Educar não é só ensinar. Educar é crescer. Você planta uma semente no coração de uma criança. Digamos, por exemplo, uma criança de 6 anos que entra no primário de um colégio marista e se planta a semente da generosidade. Essa criança vai entender que a partilha, que a solidariedade, que o respeito, que os valores e virtudes envolvem a sua vida junto das matemáticas, da geometria, do português e de tantas outras disciplinas. Porque os maristas têm uma particularidade, e é a formação integral, sempre visando com que essa semente se desenvolva. O irmão Rogério, que é o reitor da PUC, dizia uma coisa lindíssima uma vez na formatura, não? Nós temos que agradecer que no Instituto Marista a imagem da semente continua produzindo frutos. Então, não é uma semente que se plantou e se deixou aí. Dessa semente se transplantaram outras, se passaram outras, e aí o valor, por exemplo, eu vi que você estava dizendo, não? Na PUC Paraná temos cursos de extensão internacional. Por quê? Porque é uma universidade multicultural. Abre espaço para outras culturas, precisamente a partir dessa grande semente que vai produzindo novos frutos.
O senhor falou da educação integral, o senhor citou agora a multiculturalidade. Quais seriam os valores e princípios ensinados aos alunos nas instituições maristas? No nosso brasão estão os 3 maiores, não? Fides, fé, ciência, a ciência, o conhecimento, e um elemento que é fundamental, a cultura. Esses 3 são o carro-chefe de toda a instituição marista. Não somente da PUC Paraná, sino de todo o conhecimento marista. Você pode ir a qualquer país do mundo e você vai encontrar que, na fusão do sistema educativo, respeitando o valor de cada país, de cada situação, os maristas sustentam, favorecem e alimentam no processo educativo o desejo do respeito pela fé, que envolve Deus e a pessoa, o respeito pela cultura e o respeito pela razão. Né? Porque sem essa razão, as coisas ficariam um pouco assim como meio só intuitivas, não? E muito pelo contrário, o projeto marista não é mera intuição, é um desenvolvimento concreto do processo evangelizador do qual falamos agora e que, através desse evangelho, se encarna na realidade de cada pessoa. Padre, o senhor, enquanto docente, já esteve em sala de aula em outras instituições que não tenham um carisma marista? Sim, já lecionei em outras. Já? Então, aqui, desde o início do Papo de Especialista, eu recebi vários companheiros do senhor aqui da PUC Paraná e vários mencionaram o seguinte: olha, além do conhecimento técnico, além de sair com um diploma de administrador, de advogado, de médico, o aluno PUC também sai com um diploma de cidadão, de gente boa. Os nossos alunos têm essa formação social também. O senhor vê diferença no profissional que sai da PUC em comparação a outras instituições? Eu diria que muito mais do que ver diferença, eu vejo uma certa saudade dos que saem da PUC. Somos filhos da PUC, dizem eles, não? E isso é muito bonito. Domingo passado, estive reunido com uma família, encontrei uma ex-aluna e um ex-aluno de medicina nesse almoço, e eles me diziam, não? Olha, a gente às vezes briga lá com vocês, mas tem muita saudade da PUC. Isso significa que a PUC nos torna humanos, que a PUC nos dá a possibilidade de humanização. Nunca ouvi na PUC, por exemplo, que primeiro vem a admoestação ou a advertência, não? Sempre vem primeiro o diálogo, não? A gente fala, há situações que são muito difíceis de enfrentar, mas sempre se procura humanizar. E eu vejo que os nossos estudantes de teologia, que é a minha área e onde eu desenvolvo a maior parte do tempo como coordenador do curso, desde os meus colegas do colegiado até os estudantes que estão hoje em primeiro de teologia, vejo essa disposição para um trabalho mais humanizante, não? Para ser verdadeiros filhos da PUC. E quem chama de filho é porque se sente também envolvido, engajado no afetivo, no humano, no materno, no paterno, não? Então vejo que há uma diferença, sim. Padre, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando sobre educação marista. Não desligue o rádio, Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Papo de Especialista, parceria entre a Rádio Alvorada e a PUC Paraná Campus Londrina. Hoje eu converso sobre o educador marista com o padre Rafael Solano, que é professor da PUC Paraná Campus Londrina, coordenador do curso de teologia da instituição. Padre, como os irmãos maristas aplicam o amor de Jesus Cristo nas práticas educativas? A vida de um religioso teria que ser cada vez mais conhecida por todos nós. As pessoas dizem, bom, vocês são irmãos? Não, vocês casam, você não casa, você é padre, por que não você... Tá? A vocação na igreja de todos nós batizados é a santidade. Essa é a nossa grande vocação. Há um estilo próprio de vida pelos maristas. São homens batizados que vivem os votos de castidade, pobreza e obediência ao serviço da igreja. E o que eles fazem com isso? Eles fazem algo que é verdadeiramente maravilhoso. O traduzem no carisma. O carisma é a tradução daquilo que eu sinto que Deus me está chamando a viver. E precisamente por isso, eles decidem, através do projeto educativo marista, entregar as suas vidas ao serviço dos jovens.
Em segundo lugar, eles estão agrupados, organizados por pequenas comunidades. E cada comunidade tem a sua referência em relação a um plano geral. Então, todas as congregações religiosas sempre têm um padre, um irmão, uma irmã, o que for, geral. E, juntamente desse geral, tem o capítulo. E o capítulo lança experiências para todas as comunidades no mundo. Então, por exemplo, neste momento, os maristas estão preparando já o seu novo capítulo e estão com um projeto belíssimo. Voltar às fontes do Hermitage, onde tudo começou. E para isso, tem o sinal visível da água, que não somente molha, senão que transforma, né? Tudo que a água toca, se transforma, né? E, precisamente por isso, os irmãos maristas decidem viver em comunidade essa experiência educativa. Um irmão não vive, ou não mora, ou não realiza um trabalho sozinho. O irmão fulano de tal. É a vida comunitária aquela que espelha a ação educativa dentro dos colégios, dentro das escolas, dentro das universidades. Padre, a formação teológica, ela é fundamental na atuação dos irmãos maristas como educadores? Todos eles são formados em teologia, todos eles estudam teologia. Os irmãos, como nós, presbíteros, também têm um processo formativo, pré-noviciado, noviciado, juniorado, estudo da filosofia, estudo da teologia, e depois cada irmão se especializa numa área específica desse trabalho educativo, porque tem irmãos que se dedicam, por exemplo, diretamente à administração educativa, não? Outros se dedicam, por exemplo, a uma espécie de ciência própria, psicologia, engenharia, diferentes áreas, não? Os irmãos, a diferença de nós presbíteros, eles têm uma ação muito mais concreta na experiência educativa da universidade ou das escolas. Padre, para quem está ouvindo a gente em casa agora, qual é a atuação dos irmãos maristas aqui em Londrina? Os irmãos maristas em Londrina fazem parte da história dos 90 anos de Londrina. Londrina não pode jamais esquecer o belíssimo trabalho do Colégio Marista, não? Nasce Londrina e com Londrina logo aparece o Colégio dos Maristas, não? Tiveram aqui a sua comunidade por muito tempo. Também, tristemente, estão passando pela mesma crise vocacional que nós passamos dentro dos nossos seminários, mas o colégio se mantém com a mesma missão marista, com a organização dos irmãos e dirigido por um leigo marista, não? E a presença da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus Londrina, que o ano que vem completa 20 anos, não? Já no pensamento de Dom Albano estava esse sonho que hoje começa a concretizar-se. Padre, como as diversas áreas de atuação dos irmãos maristas, a pastoral, a docência, influenciam a prática educativa? Eu gosto demais de uma coisa no ambiente marista, sabe? A pastoral é totalmente interativa. Então você vê na universidade jovens tocando violão, cantando, sentados, falando. Assim como está esse papo de especialista, eu diria lá tem papo de amigos, não? E essa pastoral não é infiltrada, é uma pastoral real e concreta. Todos os estudantes sabem que ali há um espaço próprio para o pastoreio e que isso vai contribuir muito no desenvolvimento da vida deles, nos trabalhos deles. Nós temos um projeto comunitário em todas as universidades maristas. Aqui na PUC Paraná é essencial. Não é uma disciplina, é um projeto que estabelece as coordenadas da assistência não só dos irmãos, senão também de toda a comunidade universitária e das escolas. Você não pode criar uma escola para que olhe para o seu umbigo. A escola, hoje olha para todo o entorno. Por exemplo, nós temos na região leste hoje uma grande atenção de pessoas no nosso ambulatório da PUC. Imagina você o dia que nós consigamos fazer o Hospital Marcelino Champagnat aqui em Londrina, lá na região do Bandeirantes. Quantas pessoas de Londrina, Cambé e região vão se beneficiar? Então, o projeto marista é um projeto que sempre visa o atendimento, a presença, a participação, mas, sobretudo, o reconhecimento daquilo que está em volta do colégio, da escola, do jardim de infância. Os maristas têm um centro de atenção básica belíssima, aqui nos 5 conjuntos. Lá na região de Nossa Senhora da Paz também tem uma escola que eles assistem. É todo um processo de reconhecimento e hoje, por exemplo, com a proposta que o Papa Francisco nos faz da ecologia,
A universidade tem já assumido diversas praças para manutenção, plantar árvores, semear flores no caminho, como tivemos durante um ano, sementes maristas, não? Então, é de um valor verdadeiramente, quase que eu diria, inexorável, porque se estende a diferentes ambientes, não? É uma atuação efetiva na comunidade, né, padre? É extensão na prática. Na sociedade. A universidade não está isolada. A universidade sempre se projeta para um ambiente novo. E é importante que os estudantes conhecem também um pouco mais da realidade que os cerca, né? Quando a gente pensa no projeto comunitário, então, de repente, eles vão numa comunidade em vulnerabilidade social, ajudam aquela comunidade, é um retorno à sociedade. O estudante sabe que não pode ficar simplesmente olhando para o seu bolso. Porque às vezes os estudantes escolhem cursos para ganhar dinheiro, não? E é justo que tenham um excelente salário, tudo isso. Mas o mundo que nos rodeia também está, como você acaba de dizê-lo, ferido pela vulnerabilidade da pobreza, não? Da inconsistência, da violência, não? Padre, como a fraternidade entre os irmãos e educadores contribui para um ambiente escolar positivo? Nós temos a visita frequente do nosso reitor, temos a visita frequente do provincial, dos maristas. Os irmãos estão... Uma das coisas lindas que eu admiro dos irmãos é que eles não têm nenhum distintivo como eu, um clergyman e nada disso, não? Eles estão engajados na vida e nas escolas também, utilizam as camisetas do colégio, vivem lá no meio dos jovens, na universidade não são grandes personalidades intocáveis, não, o irmão está aí, é para isso o irmão. E até a expressão, não? Imagina você, hoje, no ambiente no qual estamos, ter você que dirigir-se a uma pessoa, sua excelência, reverenda, o mundo já não utiliza essas coisas, não? Irmão é um termo super bacana, supera as distâncias, não? Uma coisa que me impacta profundamente sempre que vem o reitor ou que participam os irmãos, eles estão ali sentados com os professores, não? Este ano, por exemplo, a nossa decana nos convidou a um jantar a todos na casa de uma professora, cantamos, rimos, partilhamos. Me pareceu tão acessível o fato de estarmos juntos, não? A vida marista é para isso. Senão seria, quem sabe que outro estilo de vida, não? Aqui existe simplicidade, existe uma relação muito afável, sem muitas barreiras, não? Padre, a gente está terminando mais um bloco e no próximo eu quero perguntar para o senhor qual é a relação entre educação e transformação social na visão marista. Você está ouvindo Papo de Especialista. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Papo de Especialista, hoje é sábado, dia 12 de outubro, festa da padroeira do Brasil. Na próxima terça-feira é o dia do professor e eu recebo aqui o padre Rafael Solano. Ele é professor da PUC Paraná Campus Londrina, coordenador do curso de Teologia. Padre, na visão marista, qual é a relação entre educação e transformação social? Vamos partir de um princípio filosófico do século XVII. A grande capacidade que o coração humano tem de conhecer algumas razões que a própria razão desconhece. O século XVII é um século que marcou um hito na história do Ocidente. E nós estamos falando de um instituto que no final do XVIII e início do XIX cresce para o desenvolvimento humano. Então, se nós colocamos a filosofia do coração, aquilo que nós chamamos a cardia prática, nós entendemos que a verdadeira transformação nasce no coração das pessoas. Nós ouvimos sempre na Sagrada Escritura mentalidade e coração. Como se muda uma mentalidade? Mudando o coração. O mais difícil de mudar não é a mentalidade se ela estivesse em estreita ligação com o coração. Então, a verdadeira transformação acontece no processo educativo quando você atinge o mundo sensível da pessoa. Quando a sensibilidade é capaz de vir até você e de você se tornar sempre, cada vez mais unido e mais aberto à ação do Espírito Santo na sua vida. Lembremos que toda a ação marista parte de um chamado vocacional. Não é simplesmente Champagnat quem descobre este chamado, é toda a igreja.
Champagnat, como profeta, se adiantou um pouco aos seus tempos e aos nossos tempos. E hoje os maristas recebem esta grande força. Os leigos maristas têm esta grande missão. Os padres que trabalhamos como missionários nos ambientes maristas também temos este grande desafio. Mas para que essa transformação aconteça, nós temos verdadeiramente que dar um passo significativo, e essa mudança de atitudes a partir da razão, tendo o coração como um espaço verdadeiramente único de transformação pessoal e institucional. O senhor já mencionou, mas eu vou pedir que, por favor, o senhor repita, como a educação marista promove o desenvolvimento integral dos estudantes? Através desses 3 princípios: a pessoa, que é reconhecida por Deus como criatura, a piedade, a partir de uma espiritualidade mariana suficientemente sólida, e a ciência, a razão, que desenvolve a capacidade que a pessoa possui para poder verdadeiramente agir no meio da sociedade. Padre, qual legado São Marcelino Champagnat deixou para os educadores contemporâneos? A PUC Paraná, Campos Londrina. Maior legado, eu diria, a consciência de que os maristas vieram até aqui. Às vezes a gente pensa que um século atrás, 2 séculos atrás, era tão fácil sair da França e vir para aqui, para a América Latina, não? Os maristas chegaram aqui, chegaram no estado do Rio de Janeiro, se desenvolveram em todo o Brasil. Penso eu que o sistema educativo brasileiro deve muito à ação dos maristas no projeto educativo. Um legado de eficiência, um legado de constância, de perseverança. Eu percebo no ambiente marista uma coisa, Renata, que é muito marcante, sabe? Ali não existe essa questão de processos inclusivos. Todos estamos incluídos, todos. Numa sala de aula, num ambiente de descanso, num ambiente de partilha, na reunião mais delicada de todas, todos somos ouvidos. E isso é muito válido para o desenvolvimento desse legado. Padre, agradeço ao Senhor pela disponibilidade, pela presença aqui nesse sábado, hoje, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, falando sobre o Dia do Professor, sobre o educador marista. E eu queria agora que o senhor deixasse uma mensagem para quem é professor, para quem é professora, e está acompanhando a nossa conversa aqui em 106.3 FM. Mãe Santa de Aparecida, fonte de graça e de bênção, vós derramaste sobre o Brasil e sobre o mundo inteiro a graça do vosso Filho Jesus. Dai-nos a possibilidade de nos tornarmos cada vez mais discípulos dele, ao teu exemplo, na escuta frequente da sua palavra, que ele fale em nossos corações. Vós, Mãe Santa de Aparecida, a quem todos nós veneramos neste dia como a nossa padroeira. Abençoai todas as instituições maristas, abençoai nossa PUC Paraná, abençoai todos os irmãos maristas de todas as províncias no Brasil e fora do Brasil. Abençoai a Rádio Alvorada, que agora é uma ponte de comunicação neste papo de especialista. E a cada professor e a cada professora, concedei-lhe o dom inusitado e a graça frequente do discernimento e da inteligência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Você está ouvindo Papo de Especialista. Padre, muito obrigada. A sua bênção, um excelente final de semana para o senhor e até uma próxima conversa. Que alegria, Renata. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu agradeço a você que esteve em nossa companhia. Fique agora com essa programação mais que especial da Rádio Alvorada neste sábado, dedicado à Mãe Aparecida. Papo de Especialista, a produção conjunta entre o Departamento de Jornalismo da Rádio Alvorada e a Assessoria de Comunicação da PUC Paraná, apresentação Renata de Paula, trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Até o próximo Papo de Especialista. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.